Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o Destaques da Semana e você confere a partir de agora os principais assuntos debatidos aqui no Parlamento. Os incentivos fiscais continuam em discussão aqui na Assembleia Legislativa. Esta semana, na Comissão de Constituição e Justiça, os deputados discutiram sobre uma medida provisória enviada pelo governo do estado. A medida provisória tem o objetivo de prorrogar até 31 de dezembro a isenção de ICMS para os defensivos agrícolas. Além disso, estabelece alíquotas do imposto que serão cobradas aos produtos a partir de 1º de janeiro de 2020. A proposta foi aprovada parcialmente. O relator, deputado Romildo Titon, presidente do colegiado, afirmou que o tema deve ser discutido através de um projeto de lei. Retiramos o artigo 1º, mas não retiramos o discurso do governador. Nós vamos ter oportunidade de discutir aqui através de um projeto de lei que tem um rito de outra mais longo para ser discutido, né? A medida provisória nós temos prazos a ser cumprido e como ele não é de urgência e nem relevância, devido que o convênio do CONFAS vai até 30 de abril, e achamos por bem, então, retirar fora o artigo 1º e tramitar através do projeto de lei para que a Assembleia Legislativa consiga discutir melhor isso com a classe produtora também. Nós não podemos deixar um candidato não participar de um concurso público por uma questão de 1 centímetro, às vezes 1 ou 2 centímetros. Então, no princípio constitucional da igualdade entre todos, nós deixamos a lei estadual igual à lei federal. Então, foi por essa razão. A medida provisória também foi votada em plenário. Os deputados seguiram a mesma decisão da Comissão de Constituição e Justiça e admitiram parcialmente a proposta. Com a decisão, a medida provisória segue para análise da Comissão de Finanças e Tributação, na qual será elaborado o texto do projeto de conversão em lei. A Federação Catarinense das APAES realizou nesta semana o 2º encontro estadual dos autodefensores das APAES de Santa Catarina. O evento foi promovido pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A Autodefensoria é um movimento desenvolvido pelas APAES, no qual os alunos têm espaço para sugestões e ideias que visam a defesa dos seus direitos. Representantes de APAES, deputados estaduais e lideranças participaram do evento, que reconheceu a importância da atuação dos autodefensores. Ter vez e voz é praticamente sinônimo da atividade do autodefensor de uma APAE. São eles que ouvem os colegas, discutem com a diretoria da instituição e promovem melhorias. Claudemir é o representante do Estado. A companheira dele na missão é Rosa. Ambos foram eleitos no ano passado. Permanecem no cargo até o ano que vem. Sabem bem como é lidar com os desafios diários. Meus colegas perguntam muita coisa. O que o autodefensor tem que ouvir? A opinião deles, né? O que a opinião deles passa para mim, eu passo para a direção. E a direção conversa com a minha coordenadora e conversa com a federação. Isso para mim é muito gratificante, ver o sorriso deles, a alegria deles, não tem preço. A ideia nossa é desenvolver cada vez mais, melhorar cada vez mais a qualidade de vida das pessoas com deficiência. O trabalho deles é recebido como um processo democrático pela Federação Catarinense das APAES. Os autodefensores participam de ações internas e chegam a opinar em decisões. Os autodefensores representam os anseios, desejos, preocupações dos seus companheiros dentro da APAE. E muitas vezes eles são os porta-vozes e trazem para as suas diretorias e para a própria federação as necessidades e o que eles mais gostariam que fosse feito por eles. Representantes de APAES catarinenses, deputados estaduais e lideranças envolvidas desde a concepção do autodefensor em Santa Catarina se reúnem em um seminário promovido na Assembleia Legislativa, através da Federação e Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. É também o 2º encontro estadual de autodefensores. A gente tem que sempre ouvir de quem está sentindo o problema. A gente tem que participar com as pessoas que melhor exprimem as dificuldades e o que a gente tem de melhor para oferecer. Então, encontros como esse são muito reais, muito vívidos e muito expressivos para que a gente possa melhorar cada vez mais em fazer acontecer dentro desse processo, eu diria, difícil de inclusão, mas cada vez mais amadurecido em nosso estado, em Santa Catarina. Qualquer ação
de uma APAI, de um aluno, da Federação das APAIs é muito importante. A Assembleia tem que ser parceira, já é parceira há bastante tempo, isso a gente tem que fazer justiça. E eu estou aqui não só como, nesse momento, deputado, mas o meu avô foi por 27 anos voluntário da APAI de Indaial, então a gente conviveu com esse bom trabalho que é feito, independente do local. A gente sabe que quando a APAI executa alguma coisa, é uma referência para qualquer instituição, por isso que, independente do cargo público que a gente exerce, a gente tem que ser parceiro. Há 500 anos, o grande capital de uma nação era o ouro. Há 50 anos, o grande capital de uma nação era a informação. Hoje, o grande capital de uma nação chama-se relacionamento. E aí que entra essa proposta do autodefensor, em especial relacionado àqueles que mais precisam, aqueles que são menos cuidados pelo Estado, em especial aqueles que têm deficiências, e aqui eu falo de forma específica a APAI, nossos alunos especiais. Hoje foi um dia inesquecível, em que a gente deve cada vez mais toda esta casa respeitar, ajudar, apoiar, empunhar essa bandeira apaiana, porque muitos irmãos nossos catarinenses e brasileiros precisam da ação desta casa. Aliás, tem sido em todos os momentos muito solidária a causa apaiana, tendo à frente, claro, o nosso presidente Júlio Garcia e também o deputado Vicente Carro Preso, que é presidente dessa comissão importante. O encontro realizado na Assembleia Legislativa é reflexo do trabalho iniciado lá atrás, em 1973, em países desenvolvidos, quando deficientes intelectuais começaram a discutir os seus próprios direitos na sociedade. Aqui no Brasil, os autodefensores realizaram o primeiro fórum em 2001, em Fortaleza, no Ceará. Aqui, uma lei de 2014 prevê a comemoração do autodefensor. As atividades são lembradas sempre na segunda semana de julho, mas no seminário realizado agora em setembro, além de relembrar a importância do trabalho dos autodefensores em cada APAI, foi realizada homenagens ao ex-deputado José Ney Ascari, pela defesa das APAIs no parlamento, enquanto foi deputado. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Júlio Garcia, também foi homenageado. Emocionado, o parlamentar reconheceu o trabalho das APAIs junto aos autodefensores em todo o estado catarinense. O movimento apaiano catarinense é um exemplo, para todo o Brasil. E nós temos o orgulho de participar do movimento. E eu tenho dito sempre, não é só a lei que traz recursos mensalmente para as APAIs, é o entrosamento que hoje existe entre a Assembleia Legislativa e o movimento, de modo especial aquelas pessoas com deficiência. É um congraçamento muito importante e certamente o movimento se fortaleceu e a Assembleia se engrandeceu. Os deputados aprovaram em plenário a redação final do projeto de lei que reconhece o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, no município de Campos Novos, como ponto turístico religioso do estado de Santa Catarina. Uma grande romaria que reúne aproximadamente 100 mil pessoas, pessoas de fé da Nossa Senhora Aparecida, e que tem feito com que se torne um grande ponto turístico religioso em Campos Novos, pela organização deste evento religioso, pela construção que está sendo feita, um prédio de 6 andares para abrigar a todos os romeiros, algo bem importante. Por isso nós fizemos esse projeto de lei para tornar ponto turístico religioso, porque realmente as pessoas lá participam. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga os gastos nas obras da Ponte Hercílio Luz, se reuniu novamente nesta semana. Os deputados ouviram o depoimento da administradora contratada para atuar dentro do consórcio Florianópolis Monumento. Vencedora da licitação, o consórcio foi responsável pelas obras da reforma da ponte entre 2008 e 2014, quando o contrato foi rescindido. O deputado Bruno Souza é o relator da CPI.
Era um consórcio internacional, mas de fato o que aconteceu foi que 2 empresas nacionais concorreram em desacordo com o edital e o que preconizava justamente o edital. E também outro fato que foi muito curioso aqui é que, segundo a testemunha, o governo do estado foi alertado sim de que a empresa que supostamente deteria o acervo técnico para realizar a obra estava deixando o contrato, ou seja, que a partir daquele momento, então quem detinha a comprovação técnica, capacidade, o acervo, não estava mais no contrato. Vamos agora conferir outras atividades da casa nesta semana? Acompanhe. Por proposição do deputado Ismael dos Santos, a Assembleia Legislativa realizou uma sessão para homenagear os 50 anos do surgimento das comunidades terapêuticas no Brasil. O jornal A Semana e a Câmara de Dirigentes Logistas de Curitibanos receberam homenagem na Assembleia Legislativa. Eles foram reconhecidos pelos serviços prestados na cidade e em toda a região. Santa Catarina tem mais de 100 jornais circulando no interior do estado. Esta semana, os deputados interromperam a sessão para o pronunciamento do presidente da ADJORI, a Associação dos Jornais do Interior de Santa Catarina, José Roberto Deschamps. Produtores de cachaça de Santa Catarina foram homenageados pela Assembleia Legislativa. A sessão especial destacou os resultados obtidos pelos alambiques do estado no maior evento do setor, realizado em Minas Gerais. A Comissão de Finanças desta semana debateu sobre uma proposta que cria o portal da transparência dos Conselhos de Políticas Públicas do Estado. O texto foi aprovado. A Secretaria de Estado da Saúde prestou contas do último quadrimestre na Assembleia Legislativa. A prestação de contas está prevista em uma lei. A Comissão de Trabalho desta semana aprovou 5 projetos de lei, entre eles o que corrige itens da reforma administrativa do governo do Estado. A Comissão de Economia da Assembleia Legislativa debateu e aprovou uma proposta que trata sobre os serviços de teleentrega. O projeto tem o objetivo de fazer com que os entregadores sejam cadastrados nos estabelecimentos para os quais vão prestar serviços. Um projeto de lei que prevê a exigência de exames toxicológicos para estudantes que queiram ingressar em universidades públicas estaduais foi o tema de uma audiência pública no Parlamento. O encontro reuniu segurança pública e educação. O Parlamento sediou esta semana o seminário Conhecer, Discutir e Monitorar a Legislação da Base Nacional Comum Curricular, com o objetivo de capacitar professores da rede pública de ensino. Representantes da ODS e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de Santa Catarina estiveram no Parlamento para falar sobre a agenda de ações para o planeta até 2030. A gente vai para o intervalo e volta em instantes com as informações das redes sociais. Estamos de volta para falar com o Rony Ramos, jornalista das redes sociais da Assembleia, que vai nos trazer mais informações sobre uma proposta relacionada à saúde. Conta pra gente que proposta é essa, Rony. Olá, Gutierrez e você que nos acompanha. Certamente você já precisou pagar pelo estacionamento quando estava usando serviços médicos em clínicas ou hospitais. E agora um projeto de lei aqui na Assembleia Legislativa quer obrigar as clínicas e os hospitais do estado a oferecer de graça a primeira hora de estacionamento para os pacientes que estiverem em atendimento de urgência e emergência. O objetivo é garantir a agilidade no atendimento e também a preservação da vida. Essa medida valeria para a rede pública e privada. E nós perguntamos aos nossos seguidores nas redes sociais a opinião sobre a proposta. E você pode participar também. Basta acessar @AssembleiaSC no Instagram ou no Facebook. Voltamos com você, Gutierrez. Obrigado, Rony, pelas informações. E agora nós vamos falar sobre um grande evento realizado aqui no Parlamento. 500 estudantes de vários municípios de Santa Catarina se reuniram aqui na Assembleia para participar do 10º Encontro Estadual de Vereadores Mirins. São adolescentes que atuam em câmaras mirins como efetivos e suplentes. No encontro, os jovens acompanharam palestras e debates com o objetivo de ampliar a visão sobre política e aprender mais sobre o poder legislativo.
500 estudantes de vários municípios de Santa Catarina se reuniram no auditório Antonieta de Barros da Assembleia Legislativa para participar do 10º Encontro Estadual de Vereadores Mirins. São adolescentes que cursam do 6º ano do ensino fundamental ao 2º ano do ensino médio, eleitos para atuar em 31 câmaras mirins como efetivos e suplentes. A realização é do Núcleo de Educação para a Democracia da Escola do Legislativo, mantida pelo Parlamento Catarinense. O objetivo é a troca de experiências e um momento de eles conhecerem também o Poder Legislativo Estadual. O grande objetivo de todos os programas da escola é aproximar o Poder Legislativo catarinense da sociedade catarinense. É um encontro de jovens que acompanham palestras e debates de jovens líderes. Entre eles, o jornalista e político Arão Josino da Silva, mediador dos debates, que destaca a importância de eventos como este. O Brasil está passando por uma grande transformação e um encontro como esse demonstra o interesse das novas gerações em discutir política. Nós sabemos que é através da política que as coisas realmente mudam no nosso país. Para os jovens participantes, esta é uma oportunidade de ampliar a visão sobre a política e o papel do Poder Legislativo. Desenvolver a ideia de cidadania, de pessoa e mostrar que política não é só politicagem, só o que a gente vê. A gente veio aqui para aprender sobre muitos assuntos, diversos assuntos tratados na sociedade e eu acho que são de grande importância para a gente. Esse encontro não é só bom para você porque você é vereador mirim, mas você vai levar isso para a sua vida inteira, né? Porque é um aprendizado que a gente vai levar daqui. A deputada Marlene Fengler participou do evento. A parlamentar é presidente da Escola do Legislativo que promove o encontro. Falar sobre cidadania, falar sobre a democracia, mas principalmente conhecer a atividade parlamentar, entender como é que funciona, entender a importância e essas crianças saem daqui como multiplicadoras. Elas vão chegar nos seus municípios, nas suas escolas, vão falar sobre a experiência que tiveram, vão falar sobre a importância da atuação do legislativo. Não necessariamente vão ser crianças que no futuro venham a ser vereadores, mas sem dúvida nenhuma vão desenvolver o senso crítico, vão ter vontade de participar das decisões das suas câmaras de vereadores, que é onde se decide tudo aquilo que é feito no município. Foi realizada nesta semana aqui na Assembleia Legislativa uma audiência pública sobre a situação financeira da UFSC, a Universidade Federal de Santa Catarina. O evento foi promovido pela Comissão de Educação do Parlamento. A UFSC já sofre com os efeitos do bloqueio de uma parcela dos repasses por parte do governo federal. Não só o orçamento desse ano é bastante precário, mas o orçamento que se coloca para o ano que vem é ainda pior. E isso está dentro justamente dessa mesma política, enfim, de desmonte da educação que coloca cada vez mais uma privatização velada ou cada vez menos velada das universidades públicas. Então essa audiência é muito importante para nós, tanto para explicar essa situação bastante calamitosa, tanto também para explicar por que estamos em greve. Como os recursos estão sendo parcelados e não se sabe quanto vem da próxima etapa, nós, na verdade, acabamos ficando tendo que fazer medidas para que se possa conter as despesas. Nós tivemos que priorizar pagamentos. E ao se priorizar pagamento, nós também tivemos que reduzir atividades que poderiam ser excluídas ou temporariamente paralisadas. O programa Futuris, que para o governo seria uma solução ao financiamento, e nós avaliamos que não. O desmonte da universidade como nós conhecemos hoje, que dirige a universidade só a um setor da sociedade, e toda a gestão das instituições de ensino superior serão transferidas para um órgão privado. Então, no fundo, é toda a política educacional do governo para o ensino superior que nos preocupa. A audiência pública foi conduzida pela presidente da Comissão de Educação da Assembleia, a deputada Luciane Carminati. Se já faltam recursos para este ano, imagine o ano que vem como fica a Universidade Federal de Santa Catarina. É a nossa universidade, a nossa primeira universidade federal. A sociedade catarinense tem o direito de saber quais são os gargalos, qual é o tamanho do corte, o que ele implica.
e nós queremos uma posição da bancada federal catarinense, os deputados, os 16 deputados federais catarinenses que foram convidados, o Ministério da Educação que foi convidado e, é claro, uma ação articulada dos estudantes, professores, técnicos, das entidades que estão preocupadas no sentido de reverter o corte de orçamentos que o governo federal está promovendo. E nós estamos na Semana Inclusiva da Grande Florianópolis. Você sabe o que é isso? É um grande evento com diversas atividades que tem o objetivo de aproximar pessoas com deficiência de empreendedores para que eles tenham mais chances de ingressar no mercado de trabalho. Na Grande Florianópolis, a gente tem percebido que essa região ela já está começando a ver a possibilidade dessas pessoas como profissionais de excelência. Hoje nós temos um grande número de profissionais que estão dentro da escolaridade da maioria da população brasileira, então você já encontra pessoas com nível superior até com especialização em mestrado. A gente começou esse trabalho em 2014, era um estado que ainda preenchia muito pouco da cota. 38% só, atrás de vários estados brasileiros e atrás da média nacional. A partir de 2015 nós começamos a virar esse jogo. De 2015 a julho de 2019 foram criados mais de 8.600 empregos voltados às pessoas com deficiência e reabilitados do INSS. O mais interessante desse evento aqui e dessa Semana de Inclusão é que a gente tem muito mais espaços para inserir as pessoas que têm algum tipo de deficiência do que a necessidade. Então a gente tem uma demanda reprimida aí e as empresas estão aqui justo para buscar as pessoas que precisam desses espaços. Entre as atividades da Semana Inclusiva, foi realizado um seminário sobre a diversidade de pessoas com deficiência e seu protagonismo no mundo do trabalho. Eu já tive várias propostas de empregos que foram negadas em razão da deficiência, né? De eu encaminhar o currículo, né? De ser selecionado para a entrevista e na hora vários escritórios negar a oportunidade de emprego em razão da deficiência, né? Uma das coisas que tem se trabalhado ao longo dos anos é essa sensibilização das empresas e da sociedade como um todo para a necessidade de mudar o olhar, né? E não se preocupar apenas com os números, o cumprimento da cota, né? Eu até acredito que a luta de todos os envolvidos nessa questão não é necessariamente pelo número, né? É pela oportunização da garantia do direito das pessoas com deficiência. Uma questão de amadurecimento de toda a sociedade e também de cobrança de quem de direito, os órgãos de controle, no caso o Ministério Público e outras entidades, de fazer a lei acontecer. Importante que nossos irmãos, que por uma razão ou outra tenham alguma dificuldade, que eles possam ser absorvidos e se fazer a real inclusão que todos nós almejamos. E você pode assistir todas as nossas reportagens no nosso canal do YouTube. Acesse youtube.com/AssembleiaSC. Acompanhe também na nossa programação. Até mais!